Retornando com o Frente a Frente de hoje, no qual estamos entrevistando o médico oncologista Cláudio Henrique Rebelo, que está desenvolvendo no Hospital Dilso Godinho um novo trabalho, chamado de trabalhos alternativos para doentes terminais. E você está me dizendo que tem cerca de 20 pacientes envolvidos nesse trabalho. E quantos voluntários você tem? Os voluntários, a gente não sabe... E esses voluntários são de quais áreas? A gente tem voluntário que é estudante de medicina, que é parente de alguém que teve câncer e curou, parente de pessoas que tiveram câncer e morreram, fisioterapeutas, estudantes de fisioterapia, enfermagem. Na verdade, o conhecimento que ele tem para a gente não importa muito. O que importa é a vontade que ele tem de trabalhar. Então, ele vem para o nosso grupo, ele é treinado, ele participa de várias reuniões onde ele vê não só a questão técnica de toda essa abordagem, como ele aprende também aspectos psíquicos, religiosos. Isso tudo é importante. Às vezes algum conhecimento que aparentemente não é relevante para isso, por exemplo, saber tocar um violão, uma flauta, saber cozinhar, saber fazer tricô. Mas o nosso paciente fala, eu sempre quis poder tocar violão e nunca consegui. Só que hoje eu não consigo sequer ficar deitado, sentado mais, eu só consigo ficar deitado. Então nós levamos o violão, levamos uma pessoa que não era profissional, não era nada relacionado ao doente, a um doente, mas ele vai, toca violão e ele traz uma alegria, uma saúde muito maior do que muitos profissionais. Então, a gente tem em torno de 60, 70 voluntários. Esses voluntários acompanham uma única família. Depois que o doente morre, eles continuam com a família até a vida seguir o curso normal, até o luto passar. E depois esse voluntário ele volta e a gente não reinsere em outra família, não. A gente faz ele treinar novas pessoas. Então, o atendimento ele é sempre singular, ele é sempre individual. A gente evita fazer com que uma pessoa que passou por um tratamento, que tratou um doente, possa assumir um segundo. Então, para isso, a gente precisa estar sempre tendo novos voluntários. Por isso, o número não dá para eu falar o certo, porque a gente tem muitos outros que estão hoje como tutores. Doutor Cláudio, no dia de 4 a 6 agora do mês que vem, vai ser realizada a jornada oncológica aqui de Montes Claros. Parece que é a segunda, né? Segunda jornada. E você, inclusive, um dos coordenadores. Esses trabalhos alternativos vão ser discutidos durante essa jornada? Sim. O Hospital Dilso Godinho é engraçado como a gente consegue mostrar o trabalho fora de Montes Claros, mas em Montes Claros o trabalho não é conhecido. O Hospital Dilso Godinho hoje é um centro de referência no Brasil. Ele é reconhecido nos grandes centros por várias coisas que a gente tem feito. Não só relacionadas ao tratamento do câncer propriamente, mas, por exemplo, a gente tem visita virtual, onde o doente que tem um parente que mora fora de Montes Claros, com um computador, com um notebook, ele vai no quarto do doente, ele consegue ver a família. A gente tem o próprio grupo de cuidados paliativos, que é uma coisa pioneira, é uma coisa nova. E por ser diferente, a gente consegue trazer pessoas de nome, de expressão nacional a Montes Claros. Então, por ser um serviço valorizado, um serviço reconhecido, a gente tem o privilégio de receber grandes nomes da oncologia em várias áreas do Brasil, em Montes Claros. Eu acho que se fosse um serviço novo sem expressão, provavelmente a gente não conseguiria isso, né? Mas pelos bons resultados que a gente está conseguindo ter, a gente consegue, pelo segundo ano, fazer um evento com presença de professores de todo o Brasil. Os trabalhos alternativos vai ser um dos temas? Dos 3 dias, o segundo dia, metade dele vai ser voltado para esse tema. Doutor Cláudio, apenas para esclarecimento dos nossos telespectadores, o Hospital Dilso Godinho é o hospital antigo São Lucas. Isso, o São Lucas era um hospital... Qual foi a modificação que teve do São Lucas para o Dilso Godinho? Certo. O São Lucas era um hospital particular e foi o pioneiro no tratamento da oncologia, mas ainda era um hospital particular. Então, ele tinha uma prioridade sobre o paciente que era de convênio, que poderia financiar seu tratamento. E a partir do momento que ele virou fundação, o cliente preferencial dele passa a ser o doente do SUS. Então, isso mudou completamente a dinâmica do hospital e permitiu que o hospital crescesse também a partir do momento que o governo pode ajudar. Então, a gente passou a priorizar algumas áreas e a oncologia foi uma dessas áreas. E, a partir desse momento, a gente trouxe um grupo, nós trouxemos todos os bons profissionais que eram disponíveis na região, convidamos pessoas de fora para virem para Montes Claros. Nós montamos uma seleção,
né? E com isso o serviço foi crescendo. Muito mais importante do que a capacidade técnica é o acolhimento que a gente dá. Então eu acho que quem faz o nosso serviço ser grande não sou eu falando dele, porque isso é falso. É o meu doente que fala, olha, eu estive em vários serviços e o melhor local onde eu mais me senti acolhido foi o Hospital Dilson Godinho. Para a gente esse é o maior prêmio. Ô Dilson, o câncer, a própria palavra câncer assusta. Até porque é a doença que mais mata, pelo menos no Brasil, né? Não sei se no mundo, mas no Brasil. Você não acha que a medicina está muito atrasada ainda nesse problema do câncer, não? Bastante. Se a gente imaginar que especialidades, formação de médicos para tratar especificamente de câncer, isso surgiu no Brasil tem questão de 10 anos. Então a medicina está andando a passos muito rápidos, mas recentes. Se a gente pegar na época da Bíblia, a lepra era uma coisa que todo mundo tinha medo só de falar. Os leprosos, entre aspas, eram pessoas jogadas em grutas, eram totalmente excluídas. E o câncer é assim hoje. O tuberculoso, né? Quem tinha tuberculose falava que o tuberculoso há poucos anos era assim. Hoje a gente nem interna. E o paciente oncológico talvez seja o preconceito da vez para a gente mudar. O canceroso, um termo horroroso, como todos esses outros que eu falei, né? O doente com câncer é um doente que tem uma doença como outra qualquer, que se descoberta a tempo, cura. Se não descobrir a tempo, não cura. Como é, por exemplo, a pressão alta, se não for tratada a tempo, ela mata. Com a grande diferença que o câncer cura, a pressão alta não cura, controla a vida toda. É fácil descobrir o câncer a tempo? Não. Alguns cânceres têm alguns exames de prevenção que a gente faz. Por exemplo, câncer de mama. O de mama e da próstata, esses são mais fáceis de se prevenir. Mas e os outros? Como é que se previne? A gente busca algumas coisas que elegem pessoas que devem estar fazendo o exame. Por exemplo, quem tem uma família com histórico de câncer grande deve fazer. Existe hereditariedade no câncer? Existe, eu mesmo sou um desses, né? E eu falo... Porque sua mãe morreu de câncer. Minha mãe morreu de câncer. E eu falo isso para mostrar que eu não vivo com medo do câncer e nem acho que minha vida vai acabar porque eu tenho uma grande chance de ter câncer. Eu tomo os cuidados que são necessários e não tenho medo da doença, é uma doença como outra qualquer. Eu faço a prevenção que eu preciso fazer e quem está numa situação dessa, quem tem uma família dessa, também tem que fazer da mesma forma. Se você se previne, você não corre risco nenhum. Não se sabe a causa do câncer, até porque se soubesse já se teria descoberto o remédio, né? Mas hereditariedade é uma causa. Mas por incrível que pareça... Mais? Quais são as outras coisas que podem causar o câncer? A gente fala muito de hereditariedade, mas não é a principal. As principais Mas é comprovado? Sim. As principais elas estão relacionadas com nossos hábitos de vida. Por exemplo, o cigarro, a dieta inadequada, a obesidade, o uso de alimentos com muito sal, uso excessivo de alimentos enlatados, uso excessivo de corante, tudo isso tem algum componente que, somado a várias outras coisas e uma tendência hereditária, aumenta a chance de ter câncer. Mas, de longe, o cigarro é o pior de todos. Eu sou fumante. Tem que pensar no futuro. Mas, antigamente não existia, quer dizer, cigarro, o fumo sempre existiu, mas muita coisa que você disse não existia antigamente e já existiu o câncer. Pois é, mas a gente morria com 40, 50 anos de tuberculose. Hoje nós estamos morrendo com 70, 80 anos ou 90. Então, quanto mais tempo a gente vive, mais células do nosso organismo podem transformar em câncer. Então, o câncer vem em civilizações que têm um tempo de vida grande. Nessa jornada oncológica de 4 a 6 agora, nesse mês de julho, os trabalhos alternativos é um tema. Quais são os outros? A gente vai estar falando de tratamento específico de algumas doenças, e essas doenças são as principais, os cânceres mais comuns: câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino grosso, câncer de estômago, alguns cânceres do sangue, as leucemias, os linfomas. Então, os mais comuns, os que mais matam no Brasil, vão estar sendo abordados. E, além disso, a gente fala muito a questão do câncer, mas o tratamento do câncer não passa só pela rádio, pela quimioterapia, pela cirurgia. Ela precisa também de vários outros profissionais que são tão importantes quanto o fonoaudiólogo, porque se eu retiro a língua ou uma parte da boca, essa pessoa tem que aprender a comer e a respirar de novo, a falar de novo. O fisioterapeuta, que faz uma pessoa que perdeu um pulmão voltar a respirar. Então, todos esses profissionais vão estar participando também com a gente. Enfermagem, psicólogo, fisioterapia, nutricionista e vários outros que
esqueço de citar agora, mas que são igualmente A jornada é importantes. exclusivamente para esse pessoal da área de saúde, né? Da área da saúde, sim. Não é aberto ao público, não, né? Nessa segunda jornada, a gente acredita que não, que ainda é uma coisa muito técnica. Mas a ideia nossa numa terceira já é fazer uma prevenção. Um dia voltado para o público, né? Sim. Até para que o público tome conhecimento dessas coisas, né? Sim, porque a prevenção é o mais importante, é o mais barato, e por enquanto a gente trata. Mas vai ter um momento que a gente tem que conseguir fazer a prevenção. E uma forma de eu conseguir isso é estar, por exemplo, nesse programa podendo discutir isso. Mas agora nós estamos no nosso comercial, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida. Guarda um instantinho aí.